pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Como a nova metodologia agora e os nossos encontros vão acontecer por aqui, eu espero que dê muito certo, porque tudo isso é muito novo para vocês e também é muito novo para a gente, mas a gente está tentando, tá bom? E aí, na aula de hoje, a gente vai fazer uma pequena revisão de alguns dos conteúdos que a gente viu antes de entrar de quarentena, certo? E aí eu vou passar alguns slides para a gente poder discutir juntos. Lembrando que a gente não sabe como é que vai se dar a qualidade desses vídeos, se vai dar certo ou não. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem que a gente vai tentar melhorar ao máximo. Vamos começar? Então, a nossa aula de revisão lembrando que antes de entrar nessa pandemia, a gente estudou a respeito dos dígrafos, encontros consonantais e a sílaba tônica. Então, vamos só relembrar alguns desses aspectos. Eu trouxe esse GIF de uma das cenas de Madagascar, em que o Marty encontra o Alex e eles ficam chamando um ao outro. Mas o que é que tem a ver esse GIF com o nosso conteúdo? Porque uma das dicas para identificar a sílaba tônica é usar o modo de chamamento. Como assim? Qualquer palavra que a gente utilizar é como se a gente tivesse, ler como se estivesse chamando alguém. E aí nessa cena não fica Martim, Alex. Então quando você faz esse chamamento, você consegue identificar qual é a sílaba que você demora mais, qual é a sílaba mais forte. Por exemplo, quando eu digo Martim, dá pra ver que é a sílaba tim, né? Então, aí a sílaba tônica é quando, ao pronunciar determinada palavra, você consegue identificar a sílaba que tem mais força, ou seja, com mais intensidade no som. Veja, quando a gente pronuncia a palavra menino, matemática, passarinho, escrever, vocês conseguem identificar qual é a palavra, em qual sílaba dessas palavras eu consigo pronunciar com mais força? Por exemplo, na palavra menino, quando eu vou chamar menino, a gente percebe que é a sílaba ni. Quando eu digo matemática, a gente percebe que é a sílaba ma, desculpa. Quando a gente pronuncia passarinho, dá para ver que é o ri. E escrever, dá para ver que é o v. E aí, quando a gente identifica essa sílaba tônica, a gente vai classificá-la. A gente classifica ela em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Mas aí, como é que a gente sabe quando essa sílaba vai ser oxítona, paroxítona e proparoxítona? Depois de conseguir identificar a sílaba forte, a gente vai classificá-la. Como assim? Por exemplo, na palavra café, a gente sabe que a sílaba forte é o fé, como tá aqui, né? E aí, quando a sílaba forte for a última, neste caso, a gente diz que ela é oxítona. Quando a sílaba forte for a antepenúltima, como no caso da palavra árvore, a gente diz que ela é proparoxítona. E quando a gente diz que a sílaba é a penúltima, como na palavra pólen, ela é paroxítona. Então, se a sílaba forte for a última, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. Se for a antepenúltima, proparoxítona. Certo? E aí, existem também algumas outras dicas que vão nos ajudar a identificar essas sílabas fortes. Por exemplo, ficar atento às palavras acentuadas, como na palavra você, dominó, óculos, ônibus, tórax e vírus. Se a sílaba for acentuada, ela vai ser a sílaba forte. Mas vejam bem, não é em todos os casos, existem algumas poucas exceções, mas na maioria das vezes a sílaba forte ela é acentuada. Por exemplo, na palavra você, a sílaba que está sendo acentuada aí é a última. Então, se é a última, a gente diz que ela é uma palavra oxítona. Na palavra dominó, de novo, a sílaba acentuada é a última e também a gente classifica ela como oxítona.
Na palavra óculos e ônibus, a sílaba acentuada e, portanto, a sílaba forte é a antepenúltima. E por isso a gente classifica ela como proparoxítona. E nas palavras tórax e vírus, olha o coronavírus aí, né, gente? Deus o livre. E nas palavras tórax e vírus, elas são paroxítonas porque são a penúltima sílaba acentuada. Uma outra dica são as palavras terminadas em AR, ER, IR, AL, EL e IU. No fim de sílaba, todas elas são oxítonas, como na palavra lençol, universal, escrever, andar. Então, quando essas sílabas, essas letrinhas estiverem juntas no fim da sílaba, elas são sempre oxítona. Percebam que quando a gente pronuncia a palavra lençol, universal, escrever, andar, elas demoram mais a última sílaba, né? E a última dica, e não menos importante, é a respeito da leitura. Leia, conheça novas palavras, porque quando a gente lê, a gente aprende a pronunciar melhor as palavras, né? E estudar a tonicidade é justamente para isso, para que possa aprimorar a nossa leitura. Além de também, né, na leitura a gente aprender novas palavras. E é isso, espero que vocês tenham compreendido. Se não, podem mandar mensagem, a gente está disponível para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Beijo!